em Santa Catarina pode ser o divisor entre transformar o estado em uma potência de primeiro mundo ou simplesmente transformar Santa Catarina na nova Rio de Janeiro, favelizando todo o estado e cagando com a qualidade de vida. Meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos e para quem que já não sabe, eu sou de Araguá do Sul, Santa Catarina. Em específico, eu sou da cidade da WEG, né? A grande produtora de máquinas. Hoje a gente vai estar analisando a situação em nível estadual, a gente vai estar vendo o que está acontecendo com Santa Catarina. Será que vale a pena vir para Santa Catarina? E a gente vai ver isso utilizando aqui como base de início a pesquisa da Atlas Intel. Então, para quem não sabe, alguns dias atrás a gente teve pesquisas das eleições de Santa Catarina e essa pesquisa também traz algumas informações que são interessantes, como os maiores problemas, de acordo com a opinião das pessoas que estão morando no estado. Então aqui a gente tem em primeiro lugar infraestrutura, estradas, portos e aeroportos, né? Infraestrutura está dividido de saneamento, não é a mesma coisa, tá? O tratamento de água, esgoto, lixo aqui, ele é relativamente bom, mas a infraestrutura que a gente está falando são rodovias, portos, aeroportos, transporte em geral anda se dificultando bastante. Junto com isso, a gente tem o acesso à saúde e, por terceiro, a migração interestadual. Agora você deve estar olhando para isso tudo e deve estar falando, ok, e daí? Tudo isso está interconectado. Absolutamente tudo isso que você acabou de ver está interconectado e eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo. Olha só. Santa Catarina desponta como o principal destino de brasileiros que resolvem trocar de endereço. Isso já não deve ser muito de uma novidade para vocês. O saldo positivo de 4,66% é o maior do país no período e coloca o estado em destaque como destino para quem quer mudar de vida. Então, no momento, Santa Catarina é o foco da galera que quer sair do próprio estado para ir para algum lugar com condição de vida melhor. E agora, vamos se perguntar, por que que vocês acham que isso está acontecendo? Por que que as pessoas olham especificamente para Santa Catarina, analisam Santa Catarina e falam, a gente vai para lá? Bom, aqui a gente tem um analista socioeconômico, o Jefferson Mariano, e ele falou que no caso específico de Santa Catarina, há um aspecto ligado aos indicadores sociais do Estado. Não é necessariamente nenhuma política pública que foi adotada. Ou seja, o Estado não planejou isso. O Estado não olhou para as pessoas e falou: não, a gente precisa de mais de 500 mil de pessoas para os próximos 6 anos e a gente vai fazer um programa social que vai chamar as pessoas. Não. Isso é um sintoma do acesso à livre informação. Você consegue ver de maneira sem filtros quais são os melhores lugares, quais são os piores lugares, e você consegue fazer a sua própria decisão a partir disso. Você não depende nem da sua TV, você vai lá e olha. E quando as pessoas vão e olham, e elas veem as análises, elas veem que basicamente Santa Catarina é um estado que está em estado de pleno emprego. Quando eles vão e analisam que Santa Catarina tem as cidades mais pacíficas do Brasil, quando eles vão e analisam que Santa Catarina tem um ótimo acesso a saneamento, eles vêm e falam: esse é o estado que eu estou indo. Esse é o melhor estado que tem no Brasil. Por que que eu iria para um estado ruim no Brasil? Eu, pessoalmente, entendo bastante a pessoa que vem de outro estado para cá. E a gente vai, inclusive, a falar, né? Se não me engano, a Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, ela criticou publicamente a chegada massiva de pessoas de outras localidades. Ela disse que eles não podem vir aqui para votar para a esquerda. E eu acredito que esse medo não é um medo dela, é um medo coletivo do Estado de o perfil eleitoral mudar bastante do Estado e a gente começar a ter essa shitification do Estado. E eu entendo isso também, eu tenho um pouco de compaixão por esse lado, eu entendo que as pessoas têm medo de perder o Estado que os pais delas ergueram, que os avós, os antepassados ergueram e se esforçaram tanto para ter acesso à qualidade, todas as décadas de boas decisões, de bons parlamentares, de bons legislativos, de bons executivos, né, sendo jogado no fosso porque o Estado simplesmente começa a se tornar afogado de pessoas que arruinaram o Estado antigo do qual elas estavam morando. Para essas pessoas, eu penso de maneira diferente. Eu diria que as pessoas que estão vindo para Santa Catarina, em grande parte, a gente vai começar já a falar sobre favelização também, mas em grande parte as pessoas que vêm para Santa Catarina, elas não são exatamente o público eleitoral que é fiel e militante ao PT. Ele é o povo que às vezes teve o voto comprado porque não tem informação. Esse é o grupo de pessoas que é pragmático, que vai pegar, olhar e falar:
qual que é o eleitor que vai me entregar comida no prato no próximo mês. Eles não analisam um passado de 4, 8, 10 anos. Eles não analisam um futuro de 10, 20 a 30 anos. Porque eles estão focados em conseguir comida no prato deles. Porque já está sendo mais difícil de sequer fazer isso. Então é óbvio que eles vão fazer essa decisão. E por esse efeito, é até bom que eles venham para Santa Catarina, porque a compra de voto em Santa Catarina, sim, ela ainda existe, porém ela é muito mais difícil de acontecer. Então, eu não acho necessariamente que pessoas vindo para Santa Catarina é um problema, mas se torna um problema quando a gente começa a falar de favelização. E o número de favelas dobrou nos últimos anos em Santa Catarina, segundo um estudo do IBGE. Aqui a pesquisa tenta defender e falar que não, porque o IBGE está classificando melhor as estatísticas, que agora a classificação dos territórios aperfeiçoou e é por isso que o aumento ocorreu. Não ocorreu porque está tendo um aumento populacional ao mesmo tempo. Não, não pensem dessa maneira, jamais. Qual é? Bom, e também não é de ontem que as favelas são um vetor de acesso muito importante para o crime organizado. É lá onde que eles conseguem fazer grande maioria das operações que tocam o crime organizado no Brasil. E é por conta delas que é tão difícil de remover esse problema, que também acaba sendo estrutural e cultural, como eu falei nos últimos vídeos. E olha só, essa pesquisa aqui fala sobre a qualidade de vida das pessoas que moram nas favelas. E obviamente, pelas fotos você já consegue perceber que não é boa. 3,8% dos moradores viviam em trechos de vias com calçadas sem obstáculos, enquanto fora dessas áreas esse percentual foi de 22%. Mais de 95% dos moradores de favelas e comunidades urbanas vivem em trechos de vias sem rampa para cadeirantes, e menos de 1% dos moradores de favelas vivia em vias sinalizadas para bicicletas. Ou seja, você não tem acesso lá, você não consegue chegar com um carro, você não consegue andar em paz sem ter um monte de obstáculo no seu caminho. O cheiro é horrível. Oh, que novidade, não tem saneamento. Então, a gente tem uma aglomeração de fatores de qualidade de vida que simplesmente mostram que essas pessoas estão vivendo na merda. E muitas delas, elas estão lá e é difícil de sair quando você entra, é uma coisa muito complicada. Algumas pessoas nem podem, né, sair, elas têm que pedir permissão. Complicada a situação para essas pessoas, eu não culpo elas que já estão ali, mas a gente tem pessoas que estão vindo para cá e trazendo a cultura de favela, simplesmente querendo montar casa no morro, e depois que elas vivem numa casa por mais de 7 anos, isso vira uso capião, e você não tem meio que como tirar ela de lá, se torna um problema. Mas o Matheus Batista, junto com a prefeitura de Joinville, conseguiu uma solução muito interessante para isso. Olha só. Aqui eu tenho o Instagram do Matheus Batista e ele mostra, ele é um dos expoentes principais por começar esse debate consciente de imigração, não que nem a moça do PL estava fazendo, de ficar falando que eles vão vir aqui para votar na esquerda e daí ela não faz nenhuma pauta para ajudar esse problema, para resolver esse problema. Não, o Matheus Batista é um que vem tentando realmente resolver isso e ele postou um vídeo que eu queria mostrar para vocês rapidinho aqui. Quer migrar para Joinville para favelizar a nossa cidade? É isso que vai acontecer com você. Entre 2010 a 2022, Santa Catarina aumentou 44% o número de favelas. Floripa aumentou 139%. Hoje, quando você entra na nossa capital, a primeira coisa que você vê é um grande favelão. O nosso estado já... Uma coisa que é bem interessante de falar sobre isso é que em Santa Catarina o problema de favelização ele não ocorre principalmente em capitais, apesar de que sim, a gente teve um aumento grande nas capitais, mas ele é um efeito meio que mais descentralizado. O que eu tô tentando dizer é que tem muita cidade do interior que tá favelizando junto com a capital, o que é diferente, né, da situação de Rio de Janeiro, de outras capitais grandes que são extremamente favelizadas, enquanto o interior tende a ser mais calmo. Aqui o fator vem sendo mais distribuído, o que acaba sendo até um pouco questionável, né? Já tá virando o Rio de Janeiro. Mas sabe quem tá conseguindo resistir a esse processo? Joinville. Enquanto Santa Catarina tá favelizando, Joinville reduziu 56% o número de favelas nesse período. Isso graças ao excelente trabalho da Secretaria de Segurança Pública, Habitação e Meio Ambiente, que monitoram as áreas já existentes com drones e se alguém constrói uma nova casa, ela vai pro chão. E claro, com um excelente trabalho da Guarda Municipal e da PM fazendo a contenção nessas operações de demolição. Então, isso é muito impressionante, tá? Em primeiro lugar,
É um trabalho muito bem feito, é uma organização entre vários órgãos públicos para poder fazer isso acontecer. Esses problemas, eles vão ser mitigados por isso que o Matheus Batista tá fazendo, mas ele é só o começo da real situação que a gente tem que fazer. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o catarinense não recebe o dinheiro do imposto que ele mandou para fora. Ele recebe menos de 50% desse dinheiro. E desses 50%, o catarinense é obrigado a fazer todas essas obras necessárias para receber todo esse 500.000 de pessoas. Então ele tem que abrir creches, escolas, hospitais, postos de saúde e tudo que você tem que imaginar. E essa infraestrutura simplesmente não acompanha. Porque enquanto isso, existem estados do norte que estão recebendo quantidades imensas de dinheiro em relação ao que eles contribuem. E isso é um problema. Isso é um problema da Constituição nossa. Numa tentativa de equilibrar o desenvolvimento entre regiões, o que acaba acontecendo é que eles acabam beneficiando a pessoa que se desempenha mal a receber mais dinheiro, a receber mais verbas federais, para poder simplesmente continuar tocando o mau governo, continuar comprando votos, continuar utilizando da sua força e das suas verbas para piorar a qualidade do Estado a fins de continuar ganhando mais dinheiro. E se você não acha que isso é verdade, simplesmente olhe para todos os estados que não tiveram avanço no seu saneamento, na sua infraestrutura, na sua educação, que mesmo recebendo mais dinheiro dos estados mais ricos, eles ainda não conseguem desenvolver o seu próprio estado. Claramente existe um problema muito grande, muito sério ocorrendo constitucionalmente que está permitindo com que esse tipo de ambiente cresça. E por conta desse tipo de ambiente que as pessoas estão fugindo do norte e vindo para o sul. Eu não quero que a pessoa que é do norte fuja para o sul porque ela precisa para sobreviver. Eu quero que ela venha querer morar aqui porque ela simplesmente quer trocar de estado. E isso não é o que está acontecendo. Por isso que a gente precisa de controle migratório, a gente precisa, sim, de uma nova constituição para começar a redigir corretamente como que as verbas federais vão ser utilizadas, colocando um sistema, talvez meritocrático, talvez um sistema de incentivos que pegue essas pessoas que estão simplesmente roubando dinheiro e ou remova elas, ou faça com que elas fiquem de acordo com a performance delas, porque senão esses estados nunca vão melhorar. E eu acredito veemente que uma solução grande para o Brasil é reindustrializar o Nordeste. Se você acabar pensando, o Nordeste está colocado num lugar que é muito bom para navegação, você poder basicamente mandar os itens que essa indústria produz para fora, vai ser muito mais barato e muito mais prático. Então é um lugar que tem muito potencial de industrialização se feito da maneira correta. E a gente já teve planos de industrialização que foram feitos antigamente, que funcionaram em certas cidades e que a gente pode sim expandir para um nível nacional e tornar talvez o Brasil uma nova potência. E sim, o brasileiro tá tão acostumado a ser pessimista hoje em dia que eu falar isso vai ser motivo para receber dislike. Mas sim, a gente pode sonhar sobre esse tipo de coisa. A gente pode começar a pensar e colocar isso no nosso coletivo e falar, cara, e se o Brasil fosse o país? E se os Estados Unidos tivesse que negociar com o Brasil ao invés de pisar no Brasil? E a gente pode sim fazer isso. É só você acreditar.